Olá, meus queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder a uma leitura especial amor para os nossos queridos nativos de Escorpião. Para quem tem também no seu mapa astrológico os aspectos da Lua, ascendente, o Vênus em Escorpião. Igualmente também para quem tem uma relação próxima de alguém que tenha estes aspectos no seu mapa astrológico, para que dessa forma possam então trabalhar melhor com as energias destes nossos queridos nativos de Escorpião. É uma leitura que nesta circunstância atual se aplica de facto à segunda quinzena de fevereiro. Ela, no entanto, é uma leitura intemporal, terá validade a partir do momento então que for observada por quem possa vir de facto a encontrar fora deste tempo. Vamos então proceder à vossa leitura. Vamos encontrar aqui a nossa energia central para a partir daqui podermos trabalhar e vamos pedir desde já que nos sejam então oferecidas duas cartas, uma da energia e outra da interseção dessa mesma energia, para percebermos então o vosso trabalho nesta quinzena de fevereiro. Ok, foram-nos oferecidas 3 cartas. Vamos então utilizá-las, sendo que 2 são energia e uma é a interseção. Muito bem. Vamos pedir agora a energia central, a energia detalhada para vós, para percebermos exatamente qual é o vosso trabalho, queridos nativos de Escorpião. Trabalho intenso. Estamos a aproximar-nos a largos passos de mais um movimento nos céus, um movimento de Mercúrio retrógrado. Vai começar no dia 16 deste mês e vai terminar aproximadamente dia 9 de março. É um período em que teríamos que ter mais atenção à maneira como falamos, à maneira como interagimos com outros. Vai seguramente ser um período de talvez menos compreensão. Por favor. Nada que não se possa ultrapassar, mas é apenas uma chamada de atenção. Não vamos parar de viver por essa circunstância, mas vamos então dar um pouquinho mais de atenção. Entretanto, ok, muito bem, já temos cartas suficientes. Vamos ter também planeta Vênus a visitar peixes. Vai ser um período intenso, vai coincidir com a comemoração do dia 14 de fevereiro na Europa e basicamente um pouco por todo o lugar se comemora o dia de São Valentim, o dia dos namorados, muito embora saibamos que no Brasil não é esse o dia em que se comemora o dia dos namorados. No entanto, fica aqui o nosso apoio moral para esse dia espetacular, o dia 14 de fevereiro. Todos os dias são importantes, mas em especial então para o dia de São Valentim, o 14 de fevereiro. Muito bem, vamos então ver qual é a energia central para vós. O 8 de espadas, que é uma energia de alguma saturação mental, de algum aprisionamento, circunstâncias que vos perturbam, alguns assuntos que poderão não ter sido ainda resolvidos da melhor forma na vossa vida, mas que desejam obviamente sair rapidamente desta situação. Deixa-vos ficar muitas vezes desmotivados e com muita tristeza, mas a carta seguinte fala-nos de vitória. A carta do 6 de paus garante-nos então vitória sobre este assunto. A carta seguinte é a carta do rei de paus. Não só vitória, mas também o renascer, o emergir desta situação com um pensamento profundamente positivo e cheio de vida, cheio de segurança. Muito bem, vamos então prosseguir com a energia detalhada e temos o 9 de ouros, uma carta que mostra aqui um intenso trabalho na busca de estabilidade. A carta do 7 de ouros
parece que essa estabilidade tem sido construída convosco e por vós com uma atitude de muita paciência, de muita tranquilidade, enfim, dentro do possível, procurando levar o vosso trabalho de uma forma equilibrada, mas existe aqui, de facto, nesta energia, alguma descompensação. Isto porque, muito embora desejem trabalhar para o bem-estar, o vosso bem-estar, existe aqui alguma solidão nesta carta. Trabalham sós, estão de facto a trabalhar sozinhos, sozinhas, a empreender de facto os vossos esforços no sentido de melhoramento pessoal, mas aparece aqui de facto alguma solidão. E a carta seguinte é a carta do 7 de copas. Eventualmente alguma confusão mental, também para outras pessoas múltiplas possibilidades, mas estas múltiplas possibilidades e relativamente então ao trabalho que estamos aqui basicamente a analisar, que é o especial amor para a segunda quinzena de fevereiro, mostra de alguma forma aqui alguma situação que vos causa ainda alguma descompensação e devido, obviamente, aqui a esta carta do 8 de espadas, que tínhamos aqui no início, que vos deve causar ainda, enfim, alguma drenagem desta energia que tanto desejam acumular e de onde realmente desejam sair vitoriosos. E que sairão vitoriosos, obviamente. E temos outra carta de copas. Agora, sobre a mesa temos o 9 de copas. Já tínhamos o 9 de ouros, perdão, o 7 de ouros, o 7 de copas, o 9 de copas. Existe aqui uma necessidade de equilíbrio enorme relativamente às vossas estruturas pessoais e à vossa, como na parte material, como na vossa parte de estrutura. Então, uma busca incessante de compensação, quer a nível emocional com o 9 de copas, quer com o 9 de ouros a nível material, e aqui a nível material com o 7 de ouros, um trabalho que tem sido feito de alguma forma sozinhos e com muita paciência e muita endurance, e o 7 de copas, alguma descompensação aqui a nível emocional, porque há alguma confusão derivado, de facto, de toda a forma àquela circunstância que tínhamos visto ali anterior. Mas, supostamente, aquilo que as cartas mostram é um processo de evolução para, então, saírem desta referência. Já tínhamos como confirmação o Rei de Paus e o 6 de Ouros. E a carta seguinte é a carta de Imperatriz, que nos dá mais uma certeza de que este empreendimento, tudo aquilo que tem empreendido, terá de facto uma boa consecução. A Imperatriz fala de começos, de inícios, criação, criatividade, sensibilidade e uma capacidade profunda de poder construir ou reconstruir com uma circunstância muito disponível, uma circunstância pessoal e mental muito disponível, com muita sensibilidade, com muito amor às causas que estão envolvidas. Muito bem, a carta seguinte, 4 de ouros. Esta carta mostra alguma retenção da vossa parte, no sentido de estarem muito presos a alguma circunstância, no sentido de procurarem manter a vossa segurança, procurarem manter os vossos estatutos, aquilo que já empreenderam, não querendo menos do que aquilo que já adquiriram, e estão, então, de alguma forma aqui a tentarem segurar tudo aquilo que já alcançaram para não, obviamente, não se descompensarem por essa situação. A carta seguinte é a carta do 2 de ouros. Aqui existe um forte trabalho em balançar as circunstâncias para que elas não vos saiam do controle, para que tudo seja equilibrado. Então, está-se como que a criar aqui a compensação necessária para que nada vos escape, nada vos saia então do vosso controle. Carta seguinte é a carta da justiça. Esta carta também nos mostra aqui vitória de alguma forma. O que quer que estejam a empreender
é então uma causa absolutamente justa e terão então bom sucesso em todos os vossos caminhos, porque a Carta da Justiça fala-nos então do tal equilíbrio que desejam aqui no 2 de Ouros. A Carta da Justiça garante que tudo aquilo que neste momento estão a pesar, tudo aquilo que estão a tentar balançar, será então encontrada o equilíbrio necessário para que possam então retirar da vossa experiência emocional o melhor possível. Para muitos poderá ser a resolução de alguma situação, para alguns, obviamente, não para todos, porque é para o coletivo de Escorpião. Poderão ter algumas situações que estão ainda carentes de resolução e a Carta da Justiça fala então de que tudo isso será resolvido. Já tínhamos a confirmação com a Imperatriz e com o 6 de Paus. A carta seguinte é a Rainha de Copas. Parece que existe aqui uma grande disponibilidade de acreditar. Há aqui um amor muito grande, interno, interior, uma vontade muito grande de que a verdade venha à tona, que na vossa vida tudo se resolva de uma maneira tranquila. Aqui acredita-se muito, de facto, na capacidade de recuperação, na capacidade de regeneração, o que quer que seja na vossa vida. E esta Rainha de Copas mostra também uma atitude de muita empatia. Isto é, se há alguma coisa aqui que está menos bem, existe aqui bastante capacidade de ultrapassar e de perdoar. A carta seguinte é a carta da morte, a transformação, a certeza do renovo. Mais uma carta de renovo, mais uma carta de abertura, mais uma carta de renascimento, com a certeza de que com este arcano maior, com a justiça, que é a carta número 7, perdão, a carta número 8, com a morte, que é a carta número 13, e também com a Imperatriz, que é a carta número 3, tem aqui a força profunda de 3 arcanos maiores a considerarem toda esta situação na vossa vida como saindo dela vencedores. E a carta do 10 de espadas, que nos mostra então o terminar, o término de todas estas situações mentais que vos têm aprisionado, que vos têm drenado a vossa energia. Muito bem. Nesta tiragem, nós estamos a ver aqui grandes dificuldades em ultrapassar a situação. As perspectivas são perspectivas generalizadas para a parte emocional. Vamos, no entanto, pedir algum esclarecimento para podermos clarificar alguma situação aqui. Vamos então pedir esclarecimento para a carta, para os 2 setes, o 7 de ouros e o 7 de copas, para percebermos o que é que estas 2 cartas aqui fazem e para termos então noção do que é que poderá ser importante para o vosso aconselhamento. Vamos então pedir clarificação para a carta do 2 do 7 de ouros. Muito bem. Então temos aqui já uma explicação. A carta do Pagem de Copas. Bom, a Pagem de Copas. A segunda carta de afetos que está sobre a mesa. Enfim, será a terceira porque a carta da Imperatriz também é uma carta de afetos. A carta da Rainha de Copas já estava sobre a mesa. Agora temos a carta do Pagem de Copas. Este Pagem de Copas, neste vosso trabalho pessoal, neste vosso trabalho intenso, este trabalho obviamente não tem só a ver com o trabalho material, tem acima de tudo aqui neste contexto a ver com o vosso trabalho dentro desta possível relação e de facto este trabalho está a ser recompensado com o Pagem de Copas. O Pagem de Copas traz uma energia de bem-estar, uma energia de confiança, uma energia de inícios, começos, renovos. Já tínhamos falado aqui que a Rainha de Copas é perdoadora, o Pagem de Copas também. O Pagem de Copas aqui tem a capacidade de poder abrir caminhos para reatar relações, para
para que as pessoas tenham uma atitude mais humilde, seja da vossa parte, seja da parte do vosso ser amado. Então, aqui está também implícito não só uma oferta de começos a nível amoroso, como também, eventualmente, um pedido de desculpas de alguma situação menos agradável do passado. Vamos pedir agora a explicação, clarificação para a carta do 7 de copas. Muito bem. Temos o 5 de paus e o 8 de copas. Este 7 de copas e esta confusão mental acontece porque existe aqui bastante stress ligado a alguma situação convosco, a alguma situação do vosso passado menos favorável, e o 8 de copas. Este trabalho que estávamos a falar, de trabalharem sozinhos e de procurarem então compensação, desejando então que na vossa vida se possa então de novo abrir a capacidade de gerirem a vossa parte emocional e de o fazerem, obviamente, com uma companhia que vos seja favorável e agradável. Fala então aqui com este 5 de paus para explicar esta confusão mental e de alguma forma, esta descompensação, algum stress, bastante stress, alguém muito combativo, e a carta do 8 de copas, que fala de que de alguma forma esta atitude vos tem levado, ou levou alguém próximo de vós a ter algum afastamento, ou mental ou físico, ou ambos, para clarificar uma série de situações ligadas então a esta relação. Muito bem, vamos pedir agora explicação para a carta do 4 de ouros. Muito bem, carta do 4 de ouros, que era a carta em que se mantém ali bastante seguros relativamente àquilo que já alcançaram, estão um pouco preservados e reservados nesta situação. E a carta seguinte, para clarificação desta energia, é a carta do 5 de espadas. Sem dúvida, a carta do 5 de espadas fala... entenderam que não é de facto com lutas e com confrontos verbais que resolvem as situações, mas tão somente por aguardarem que de uma forma mais tranquila, para que encontrem equilíbrio interno e se resolvam as vossas situações de uma forma mais civilizada, de uma forma mais amena, sem que tenha que haver então circunstâncias muito combativas. Vamos pedir orientação agora para percebermos, para nos clarificar então o 2 de ouros, onde balançam todas as vossas circunstâncias pessoais. Vamos pedir, ok, muito bem, muito bem. Outra carta de amor sobre a mesa, a carta do As de Copas. Eu estou embargada. A carta do As de Copas. O As de Copas vem-nos falar então que estas decisões sim têm a ver então com os vossos afetos. E parece que as decisões estão a tomar um caminho muito propício para vós, para muitos de vós, pelo menos. A vontade de acreditarem, a vontade de resolverem as questões, a vontade de avançarem acreditando de uma forma bastante clara nas novas possibilidades, nas novas capacidades que se vão renovando e que vão acreditando que é possível na vossa vida. E este As de Copas vem mostrar então todo este caminho de libertação e de renovo que já tínhamos então visto anteriormente com o 9 de Copas, com o 9 de Ouros, com a Imperatriz, com a Justiça, com a Rainha de Copas e com a Morte também, falando de alguma forma desta transformação. Muito bem, vamos pedir então explicação, já temos sobre a mesa 3 cartas que voaram, para o 10 de espadas, então o fim destes tormentos a nível mental, desta prisão mental. Temos a Lua, muitos pensamentos profundos sobre este assunto. O carro é uma carta de movimento, o querer então resolver estas questões de uma forma breve, rápida. E a carta do Pagem de Espadas. Já tínhamos o Pagem de Copas sobre a mesa, temos o Pagem de Espadas. Sempre que falamos de assuntos de amor, são figuras que, aparecendo de facto nas tiragens, mostram a capacidade de resolver as situações e as questões de uma maneira aberta, de uma maneira
clara. O Pajem de Espadas vem falar com clareza, vem procurar expor as circunstâncias, vem procurar mostrar vontade de resolver os assuntos. Este Pajem de Espadas pode ser quer da vossa parte, quer da parte da pessoa amada, sempre com o objetivo de clarificar as situações que não estão tão claras na vossa vida. É importante. Esta situação mental levou a muitos pensamentos, muitas noites provavelmente em claro. Urge de facto uma orientação e uma movimentação para sair desta situação com o carro e a palavra a ser exposta, a ser colocada, então a ser verbalizada para que os vossos assuntos então levem a uma resolução clara. Não esqueçamos que já tínhamos a carta da vitória sobre a mesa. Obviamente vai haver, e a justiça vai então aqui haver certamente um bom retorno para vós. Seja para resolver a questão em que estão atualmente, recuperando-a, quer então resolvendo-a e partindo para uma outra situação, dependendo obviamente das vossas escolhas, mas existem aqui francas possibilidades para que todas estas circunstâncias se resolvam na vossa vida, de uma forma ou de outra, de acordo com as vossas escolhas. Vamos pedir que nos sejam oferecidas, são muitas cartas, peço perdão, que nos seja então oferecido o resultado final desta leitura, por favor. Muito bem, temos então 3 cartas sobre a mesa. A primeira carta que caiu é a carta da força. Existe aqui uma capacidade enorme de renascer, de vencer medos, de se enraizarem. Uma força enorme de paixão, de começo, de inícios, que já tínhamos aqui também sobre a mesa com o Rei de Paus. Então a carta da força mostra uma vontade enorme de viver, uma vontade de recuperar, uma vontade de abraçar a vida com toda a alegria, com toda a capacidade de poderem então renascer. E a carta do As de Ouros. Esta é a certeza plena de que irão então obter na vossa vida o êxito que desejam. As de Ouros é a compensação profunda. Já tínhamos o As de Copas sobre a mesa, é uma tiragem maravilhosa. Temos o As de Ouros sobre a mesa. O As de Copas garante-nos então começos verdadeiramente incríveis a nível amoroso. O As de Ouros garante-nos a estabilidade material e não só. O As de Ouros traz-nos o bem-estar a todos os níveis, a estabilidade material e a estabilidade emocional. Então é a compensação a nível profundo da família, do bem-estar, de todos os vossos projetos, de tudo aquilo que desejam construir com alguém. E a carta do Ermita. Esta carta do Ermita mostra que têm dedicado muito tempo a procurar então o caminho, analisarem, retificarem, verificarem, planearem. Então, na vossa vida, todas estas atitudes inerentes ao ermita, que é a análise profunda do vosso interior, têm sido, obviamente, feita por vós, como bons nativos de Escorpião que são. Então, este resultado é um resultado que não necessita de clarificação, porque é um resultado profundamente positivo para a vossa vida, seja para resolverem a questão que aqui têm, porque terão aqui muitos de vós situações para resolver, existe capacidade plena para resolver a circunstância, para a abraçarem, porque temos aqui capacidade com o Pajem de Copas e com o Pajem de Espadas para haver diálogo e para haver amor suficiente para iniciar, com o As de Copas e o As de Ouros. Para outros é resolver a situação que deve ter sido molestante, deve ter sido muito descompensadora para vós, poderem fazê-lo e abraçarem então a vossa vida de novo de frente com alguém que de facto vos possa compensar de todas estas situações e seguramente que virá até vós. Toda a tiragem mostra uma profunda uma profunda resposta positiva, uma abertura com clareza
sem qualquer tipo de dúvidas de que este coletivo de Escorpião terá êxito em todo o vosso trabalho. Obviamente ligando toda esta energia a todas as tiragens que já fizemos ao longo deste trabalho que temos vindo então a fazer convosco. Vou pedir aqui um conselho dos Anjos do Romance, como não podia deixar de ser, para vós, para o vosso trabalho da segunda quinzena de fevereiro. E pedir também aqui um conselho do oráculo da sabedoria dos animais. Eu vou começar pelo oráculo, pelo oráculo dos Anjos do Romance, e vamos pedir aos Anjos do Romance que nos permitam então perceber qual a mensagem que neste momento fará mais sentido para vós. Mais um pouco. E mais uma vez fico profundamente feliz de trazer até vós estas boas notícias e de vos incentivar a continuarem a trabalhar afincadamente nos vossos objetivos. A forma como demonstram também o vosso entusiasmo e o enviam de facto ao universo vos traz sem dúvida o retorno possível e necessário para que tenham força para construírem ou reconstruírem a vossa vida. Faz todo o sentido o nosso estado energético, não é? Se for positivo, obviamente é muito mais rápida a resposta. Muito bem, vamos então pedir que nos seja oferecido então um conselho para vós. Ok, temos uma carta que se destaca, muito bem. Para muitos houve aqui de facto uma situação complicada. Nesta relação houve alguém que de facto tinha uma máscara e esta máscara obviamente caiu e aconteceu de facto um desmoronamento ou pelo menos um afastamento temporário. E isto criou então uma separação para muitos de vós. Criou então esta separação. Vamos então ver, de acordo com a leitura que procedemos, qual é então o conselho seguinte. Muito bem. Então, muito embora tenha havido este engano e este engano possa ter criado uma separação entre vós, para muitos de vós existe aqui a recuperação desta situação, para quem quiser aceitar. Para outros será de facto uma atitude de partirem para outra situação na vida, mas para quem aceitar esta pessoa de volta, então é seguro que é esta pessoa, diz então os Anjos do Romance. E é sem dúvida este conselho que está sobre a mesa, que é muito real, que tínhamos já observado nas cartas, que houve de facto aqui uma situação muito triste, muito desagradável. Começámos, de facto, a primeira carta que tirámos foi o 8 de espadas, no primeiro lançamento, e a última foi o 10 de espadas. Sem dúvida que houve aqui, de facto, uma situação muito descompensadora. Já temos a resposta positiva para ela, então houve de facto um engano, houve uma separação. Mas para quem quiser aceitar então esta circunstância e quiser resolver para bem e abraçá-la de novo, então seguro que é esta pessoa que está então convosco, é esta pessoa, desde que a aceitem. Para outros será então outra situação. Vamos pedir um conselho para o outro grupo de pessoas. São muitas cartas. Peço-me seja então oferecida uma carta, por favor, para o outro grupo de pessoas que partirão para outra situação. Qual é o conselho? Muito bem. Ok. Então, finanças e trabalho. Então, aqui fala de que devem focar-se então, no vosso crescimento pessoal e assegurarem o vosso bem-estar para que a vossa vida amorosa não sofra com essas questões. Vamos pedir mais uma carta. Muito bem. A carta seguinte é ocupar-se então também das suas questões familiares. Provavelmente ao longo desta situação muitos de vós ficaram descompensados, quer a nível de finanças, quer a nível de situações familiares. Então para o grupo de pessoas, ou para vós também, que aceitam a situação ou que não aceitam a situação, estes conselhos são maravilhosos. Vou ainda solicitar mais um conselho
para aquelas pessoas que não vão aceitar esta situação, muito embora a resolvam, não a vão então aceitar. Vamos pedir um conselho. São muitas cartas. Por favor, pedimos um conselho apenas, por favor. Ok, muito bem. Então, trabalharem então com confiança na vossa vida e perceberem que a vida continua e terão com certeza, segundo o que já foi aqui falado, a oportunidade de reconstruírem a vossa vida se então para o grupo de pessoas que não vão aceitar esta situação têm a certeza também de que a vossa vida terá abertura e terão então recompensação também a nível emocional. Vamos pedir um conselho final agora dos nossos queridos animais. Vamos então ver o que nos reserva os nossos queridos animais, que têm como conselho para nós. Bem, vamos então pedir que nos sejam oferecidos um conselho para os nossos queridos nativos de Escorpião. Temos aqui já um conselho. O espírito do rato, dedicação às pequenas coisas, exatamente como este ratinho, dedicação às pequenas coisas, dedicação aos pormenores. De facto, já tinham aqui a carta do ermita que falava então da pormenorização, da análise. Então aqui o conselho maior, o conselho supremo é dedicarem-se então às pequenas coisas. De facto, as tais pequenas coisas podem ser a resposta essencial na vossa vida para que possam então reconstruir a vossa parte emocional, a vossa parte pessoal e trabalharem profundamente então na vossa vida afetiva. Então, meus queridos nativos de Escorpião, para esta quinzena é-vos então trazida boas notícias, bons auspícios, com excelentes conselhos e com o conselho final do nosso amigo Ratinho, que diz então para se dedicarem às pequenas coisas. Meus queridos conselhentes, foi então do vosso agrado. Deixem por favor o vosso comentário, como sempre fazem, fico muito grata por tudo isso, para que sirva também de incentivo para continuarmos a trabalhar convosco neste trabalho de abnegação e de amor sinceros. Deixem o vosso like, se não subscreveram, por favor, façam-nos. É de facto também um incentivo para continuarmos a trabalhar e levarmos esta mensagem a muito mais corações. Continuação de um excelente ano de 2020 e um excelente trabalho para o final do mês de fevereiro. Comemorem ou não o Dia dos Namorados, um excelente Dia dos Namorados para todos vós. Muito obrigada.